E aí, tudo bem? Dando continuidade ao nosso projeto de trabalhar os 8 autores da UEL aqui no canal Portal da Filosofia. Hoje eu reservei um espacinho do meu tempo, desse vídeo, obviamente, para falar sobre um autor que eu gosto muito, chamado Friedrich Nietzsche, que foi inserido recentemente como autor da UEL. O Nietzsche é um autor controverso, o Nietzsche é um autor polêmico, pela obra que ele escreveu, pelo modo como ele escreveu, inclusive por uma autobiografia chamada Ite Homo, Eis o Homem. O Nietzsche nasceu em 1844 e morreu em 1900, ficou louco, teve vários problemas físicos e mentais ao longo da sua vida, e isso fez com que a filosofia dele, sob certos aspectos, ficasse ainda mais interessante. Quando se trata de UEL, de vestibular e de maneira geral, é importantíssimo a gente notar que, primeira coisa, tá? Muito embora a UEL tenha colocado Nietzsche como um autor de referência no âmbito estético, não dá para falar do Nietzsche somente no âmbito estético, não dá para falar do Nietzsche somente no âmbito ético, não dá para falar do Nietzsche só em uma área da filosofia. Didaticamente, nós separamos a filosofia em ética, estética, epistemologia, linguagem, política, né? Só que no Nietzsche isso aí não funciona muito bem. Pela forma como Nietzsche escreve e pelo teor, né, pelo conteúdo e pelo espírito da filosofia do Nietzsche. As duas obras principais para se referir à estética, sem dúvida nenhuma, são O Nascimento da Tragédia e o Assim Falou, Assim Falava Zaratustra, tá? Mas, muito embora tenha essas duas obras como principais referências, pelo menos aquilo que eu mapeei dentro do Nietzsche, é importante você notar também que é possível que caia outras obras do Nietzsche. Mas, pensando na filosofia do Nietzsche, pensando em abordar a filosofia do Nietzsche de maneira geral, é fato que se a gente partir, ou tiver como ponto de partida o Nascimento da Tragédia, é importante a gente saber algumas coisas. A primeira coisa importante dentro da filosofia do Nietzsche, que é imprescindível para um vestibular, seja ele da UEL, seja ele do Enem, é a relação entre Apolo e Dionísio, tá? A relação entre Apolo e Dionísio é apresentada no Nascimento da Tragédia, em que o Nietzsche ele mostra, através dessas forças que ele considera forças antagônicas e, sob certos aspectos, complementares, como que a natureza humana e como que a natureza, de maneira geral, ela é. Segundo Nietzsche, a tragédia grega compreendia o mundo como duas forças, que são Apolo e Dionísio. Apolo, por um lado, representa a força do distanciamento, da simetria, da racionalidade, certo? E, por outro lado, a gente tem o Dionísio, que é basicamente o contrário de Apolo. É o disforme, a não simetria, o caos, é a embriaguez, é a desrazão. O grande problema para o Nietzsche vem da ideia, do fato de que Apolo e Dionísio são tão somente forças presentes na natureza. Então, se você tem paixão, desejo, isso é uma força da natureza. Se você raciocina, se você pensa, se você às vezes se distancia de determinadas situações, também é uma força da natureza. Então, o Nietzsche, inicialmente, ele não coloca a razão como algo diferencial do ser humano, mas tão somente um outro instinto de sobrevivência do ser humano. E isso, para ele, é um fator preponderante para entender que, a partir do Sócrates para frente, colocou-se a razão num altar, de modo que a razão deveria ser sublimada, deveria ser colocada acima das paixões, dos desejos que a gente tem, que também faz parte de uma força motriz da natureza e uma força motriz, consequentemente, do ser humano. Então, a primeira coisa que é interessante você saber, que já caiu no Enem e que eu acredito muito que possa cair na UEL, é o fato de que existem forças antagônicas, tá? Apolo e Dionísio, e que o Nietzsche não vê em Apolo nada além, nada superior, nada que eleve o ser humano em detrimento de Dionísio. Então, o Nietzsche ele vai tentar fazer uma ponderação, um equilíbrio, revendo toda a tradição da filosofia, dizendo o seguinte: toda a tradição da filosofia, desde Sócrates, Platão, Aristóteles, Idade Média, Kant, todo mundo, o cristianismo inclusive, supervalorizaram a racionalidade como se essa trouxesse
a liberdade do ser humano, a salvação do ser humano e assim por diante. E não é bem assim. Na verdade, o que aconteceu foi que com essa supervalorização de Apolo e a subvalorização de Dionísio, houve então um enfraquecimento das potencialidades do ser humano, das potencialidades referentes à paixão, referente ao corpo e assim por diante. A gente vai ver um pouquinho mais disso daqui a pouco, segura aí. Uma outra coisa importante dentro da filosofia do Nietzsche que eu separo aqui para a gente trabalhar é o eterno retorno. O eterno retorno é apresentado em determinados fragmentos do Nietzsche, inclusive tem um fragmento muito famoso do Nietzsche no livro Gaia Ciência, que ele fala sobre eterno retorno. E o eterno retorno basicamente é a ideia de que o tempo ele pode, hipoteticamente, ser cíclico e não linear. Ele pode ser repetitivo e ele não é uma coisa que aconteceu e nunca mais vai acontecer igual. Ele tende a funcionar em ciclos e ele tem uma chance de repetir-se do modo como ele é. E aí a pergunta existencial do Nietzsche é: e se você tivesse numa noite, num dia, alguém, uma entidade, um deus, um demônio, que dissesse para você que aquilo que você já viveu vai se repetir por inúmeras vezes, incontáveis vezes? O que você faria com a sua existência? E o quanto que você tem que estar bem consigo mesmo para dizer, pode vir mais do jeito que está, que eu estou contente, que eu estou feliz, que eu estou bem, que eu estou resolvido com aquilo que aconteceu e com aquilo que está acontecendo de antes até agora na minha vida. Isso nos revela que o Nietzsche está fazendo um clamor, conectando com Apolo e Dionísio, por aquele que vive aquilo que deseja viver. Por aquele que vive aquilo que tensiona passionalmente por viver. Então, por exemplo, eu tenho paixão por dar aula. E eu vivo dando aula. Isso me faz querer continuar dando aula, seja ela no sabor de dar aula, na delícia de dar aula, na alegria de dar aula e na tragédia de dar aula. Às vezes dar aula é trágico, às vezes dar aula é alegre demais. Às vezes eu estou dando aula e é muito animador dar aula, mas às vezes eu estou dando aula e é desanimador, despotencializante da aula. É muito triste quando os alunos não prestam atenção, quando eles não retribuem um carinho, uma tentativa de trazer um conteúdo. É muito triste, mas isso o Nietzsche diz, é coisa que acontece. Você não tem que dizer, olha, eu queria todos os tempos, todos os momentos que eles fossem alegres, porque a vida não é isso. A vida não é redigida por uma divindade chamada Apolo, mas ela é redigida por duas divindades. Quando a gente valorizou Apolo, a gente valorizou uma vida, um mundo ideal que não existe. A gente desaprendeu a amar o mundo como ele é. E para o Nietzsche, amar o mundo como ele é, nada mais é do que o amor fati. O que é o amor fati? É amar o mundo como ele é. É amar o fato, é amar o acontecimento. Olha, hoje eu estava dando aula e um aluno dormiu na minha aula. Eu posso ficar contente com isso? Obviamente não. Mas eu amo o fato do mundo ser como ele é. E eu peço, inclusive de acordo com o eterno retorno, se eu estou bem resolvido comigo mesmo e se eu entendi que eu tenho que fazer as coisas não por uma imposição idealista da minha racionalidade, mas por um conjunto de forças e de valores que inclusive envolvem as minhas paixões, se eu estou bem resolvido com isso, pode vir mais, que eu estou tranquilo com aquilo que está acontecendo. Então, olha como é que estão conectados as ideias de Apolo e Dionísio, de eterno retorno e de amor fati ou amor ao fato. O que é amor fati ou amor ao fato? É você amar o destino, aquilo que foi colocado para você, aquilo que foi dado para você, certo? Com isso, tem-se a construção daquilo que é muito confundido dentro da filosofia do Nietzsche. Eu não vou entrar em pormenor, eu vou guardar um outro vídeo para a gente falar sobre isso, que é a ideia de super-homem, ou Übermensch. O que é isso? O que é esse super-homem? É um homem, é uma pessoa, é uma classe, é uma raça, é um povo, como imaginou, por exemplo, o Hitler? Não. Muito embora o Nietzsche tenha sido confundido por muitos de maneira equivocada como sendo o teórico do nazismo, quando Nietzsche fala de super-homem, de além-homem, ele está falando de humanidade que supera aquilo que é a partir daquilo que é. A ideia básica do Nietzsche é que se você quiser ser o super-homem, se você quiser amar de fato o mundo, você tem que se tornar aquilo que você é. Você tem que pedir a todo momento
que a vida, na sua alegria e no seu dessabor, ela venha tal como ela é. Aí você pode perguntar para mim, Guto, eu entendi Apolo e Dionísio, eu entendi Eterno Retorno, eu entendi Amor Fati e eu entendi Super-Homem, só que eu quero saber o que isso tem a ver com a estética, com a arte, como que a UEL e os vestibulares, pensando na estética, pensando na arte, eles podem cobrar o Nietzsche. Tem um fragmento no Zaratustra em que o Nietzsche diz basicamente o seguinte: quem aqui aceita a alegria e a tragédia do palco e da vida está pronto para ser o super-homem. O que ele quer dizer com isso? Ele faz um paralelo entre a vida e a arte, mais ou menos naquela ideia de que a vida imita a arte e a arte imita a vida. Quando Nietzsche ele fala sobre Apolo e Dionísio, ele está falando também sobre uma representação artística. Enquanto Apolo ele é a simetria, a técnica, o movimento, Dionísio é a embriaguez, é você viver a arte. Quando ele diz que Apolo é a racionalidade e o distanciamento da vida, ele está dizendo que você pode ser racional. Quando ele diz que Dionísio é embriaguez, é você se embriagar pela vida. Então, do mesmo modo como o Nietzsche faz um clamor através do Dionísio pela embriaguez pela vida, ele também faz um clamor a Dionísio pela embriaguez pela arte. O que pode ser cobrado de vocês então através disso? Como que o Nietzsche relaciona a arte com a vida? Como que o Nietzsche relaciona a tensão entre Apolo e Dionísio e como que ele faz uma crítica à tradição que sempre valorizou o aspecto simétrico, racional do ser humano, da vida e da arte e desvalorizou Dionísio, e quanto que o Nietzsche vê em Dionísio um escape, uma forma de viver a vida na sua integralidade de intensidade, seja ela alegre, seja ela triste. Espero novamente poder ter ajudado vocês com relação à filosofia do Nietzsche. Se vocês quiserem mais conteúdos relacionados à filosofia, eu vou deixar embaixo o link do meu canal no Telegram, que eu vou continuar a movimentação dele, todos os vídeos referentes aos autores da UEL, esses 8 autores que eu vou trabalhar, eu fiz mapas mentais que eu vou introduzindo, que eu vou inserindo, na verdade, lá no canal no Telegram. Deixo para vocês também uma dica da minha página no Instagram, chamada Portal da Filosofia. Lá também eu trago alguns vídeos, algumas coisas bem rapidinhas, para você sempre ter contato com a filosofia, seja ela no vestibular, seja ela para a sua vida. Espero poder ter ajudado. Valeu, falou!